Vicente do FPA, tudo bem? Aula 2, vídeo 4. Vamos lá então. E a gente vai tentar reunir ou reagrupar todos os conteúdos trabalhados na aula de hoje, nos outros vídeos, com esse encerramento aqui entre substância pura e mistura. Te falei no vídeo anterior que esse gráfico, por exemplo, pertence a uma substância pura. Por que aluno e aluna do FPA? Porque esse gráfico, essa curva de aquecimento aqui, ela apresenta um ponto de fusão e um ponto de ebulição constante, retinho aqui, ó. Então, eu não sei que substância é essa, não faço a mínima ideia, mas eu sei que é uma substância pura por apresentar pontos de fusão e ebulição bem constantes. E isso não pode mais ter dúvida na tua cabeça na hora de identificar uma mistura ou uma substância pura através das suas curvas de aquecimento do sistema. Agora olha só, olha esse gráfico aqui, ponto de fusão, pontos de ebulição, eles vão aumentando ao longo do tempo, vão aumentando ao longo que o sistema é aquecido. Eu percebo aqui, ó, aqui e aqui, independente se esse aumento é grande ou pequeno, ele vai aumentando. Então aqui eu tenho um exemplo de mistura. Bem, e agora? E esse gráfico bem aqui, ó? Ele tá um pouco estranho, não tá? Porque percebe aqui, ó, um ponto de fusão muito bem definido, reto, constante. E aqui é um ponto de ebulição variável. Bem, eu não posso ter dúvidas e nem tu pode ter dúvida. Só vai ser substância pura quando os dois forem constantes. A partir do momento que eu tenho só um constante, não interessa. Isso vai ser uma mistura. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Ponto de fusão mudando aqui, ó. Ponto de fusão aumentando um pouquinho aqui, mas o ponto de ebulição constante. Te falei, se os dois forem constantes, substância pura. Mudou um que seja, já é um exemplo de mistura. E detalhe, algumas misturas, como tu podes observar, elas querem se comportar como se fossem substâncias puras, querem parecer substâncias puras. Por exemplo, esse tipo de mistura tem o ponto de fusão constante, bem definido. Vai receber o nome de mistura eutética. Então tu já sabe, a mistura eutética, ela tem ponto de fusão bem definido, bem constante. Mas aqui ela entrega que ela é uma mistura. A solda, por exemplo, que a gente utiliza para componentes eletrônicos, por exemplo, ou para soldar mesmo, ferro, eu acho, aço. Bem, a solda, aquele ferro de solda que a gente chama, aquele metal de solda, é um exemplo de mistura eutética. É chumbo estânio. Essa mistura é um tipo de mistura eutética. Agora, quando eu misturo água com alguns percentuais de álcool, eu posso chegar num sistema que apresente essa curva de aquecimento. Ponto de fusão variável, mas ponto de ebulição muito bem definido, retinho, constante. Nesse caso aqui, olha o nome. Eu vou ter uma mistura azeotrópica. O que vem a ser uma mistura azeotrópica? É aquela mistura onde o seu ponto de ebulição se comporta como se fosse uma substância pura. Em outras palavras, é aquela mistura que tem seu ponto de ebulição constante, bem definido. O que acontece com algumas misturas de água e álcool, dependendo do percentual do álcool e, evidentemente, da água. Portanto, caro aluno, a gente termina a nossa aula 2 deixando bem claro que substância pura é o sistema que só tem uma substância. E quando tem duas ou mais substâncias, é mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea. Graficamente, através das curvas de aquecimento, eu consigo distinguir substância pura de mistura. E tem algumas misturas que querem parecer substância pura. São as misturas eutética e azeotrópica.
Bem, eu espero que tenha entendido e nesse vídeo a gente encerra a aula 2. Tudo bem? Qualquer dúvida, material, é só me chamar. Até mais!